dia, galerinha do sétimo ano. Espero que estejam todos bem. Professora Edvânia Souza mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo aula de ciências. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 3 do nosso livro didático, Poluição Atmosférica. Gases poluentes. Além dos materiais particulados, existem vários gases que também provocam poluição do ar, dependendo da quantidade, ou seja, da sua concentração no ar. Entre eles, o gás carbônico, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e de nitrogênio e oxigênio. Gás carbônico. Você já sabe que o gás carbônico é um dos componentes do ar. Nas últimas décadas, a quantidade desse gás lançada na atmosfera tem aumentado muito, provocando alterações ambientais. Diversos fatores são responsáveis por esse acréscimo. São alguns deles: aumento do número de veículos que utilizam gasolina, óleo diesel, gás natural e álcool, etanol como combustível. Aumento do número de indústrias que utilizam carvão, óleo diesel e gás natural como combustível. Aumento do número de queimadas. O gás carbônico é removido da atmosfera principalmente pelo fitoplâncton e pela vegetação, por meio do processo de fotossíntese. Com a devastação das florestas e a poluição dos mares, a quantidade de gás carbônico na atmosfera aumenta. Além disso, a derrubada das árvores e as queimadas com a finalidade de preparar o terreno para plantações ou pastagem produzem ainda mais gás carbônico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que as queimadas sejam responsáveis por 15% a 30% do aumento anual da quantidade de gás carbônico na atmosfera. O aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera pode intensificar o efeito estufa, causando a elevação da temperatura média da superfície do planeta e, consequentemente, afetar a qualidade de vida na Terra. O gás carbônico se dissolve facilmente na água dos oceanos, quando sua concentração na atmosfera é elevada. Ao se dissolver na água, esse gás modifica sua acidez. Isso provoca a morte de alguns seres vivos, como os corais. As alterações ambientais são motivo de preocupação mundial. O aquecimento global é uma modificação bastante discutida atualmente, pois está relacionado com a intensificação do efeito estufa. O aumento da quantidade de gases responsáveis por esse fenômeno provoca uma elevação da temperatura média da superfície terrestre, o que pode ter sérias consequências, como o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares e o aumento de desastres climáticos, entre outros. O gás carbônico é o principal responsável por esse fenômeno, mas não é o único. Existem outros gases que também colaboram com o aquecimento global. Alguns exemplos são o gás metano, proveniente da decomposição de material orgânico, gases do tipo clorofluorcarbono, presentes em alguns aerosóis, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e etc. E ainda um óxido de nitrogênio, que se forma nos motores dos veículos. Monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro que se forma na queima incompleta de madeira, carvão, álcool, derivados de petróleo e etc. É um gás extremamente tóxico, pode causar envenenamento e levar seres humanos e outros animais à morte por asfixia. Ele pode ser produzido por diferentes equipamentos e em diferentes situações, como em aquecedores de água, chaminés obstruídas, caldeiras, equipamentos portáteis usados para cozinhar, aquecedores portáteis, em fogões de cozinha, entre outros. O motor de um carro, quando ligado, também produz monóxido de carbono, que sai pelo escapamento.
Se o carro estiver em um ambiente aberto, o monóxido de carbono produzido se espalha pelo ar. Nesse caso, não existe grande risco de intoxicação. Porém, se o motor do carro estiver ligado em um ambiente fechado, como uma garagem ou um túnel sem ventilação, o monóxido de carbono acumula-se, podendo ser perigoso para a saúde. Por esse motivo, nos túneis normalmente existe sistema de ventilação. Quando ocorre congestionamentos neles, recomenda-se desligar o motor do veículo. Pessoas expostas a concentrações elevadas de monóxido de carbono podem sofrer problemas de visão, tontura, dor de cabeça, desmaios ou até a morte. Óxido de enxofre e de nitrogênio, chuvas ácidas. O carvão e os derivados do petróleo apresentam enxofre em sua composição. Quando as usinas geradoras de energia queimam carvão para produzir eletricidade e os veículos queimam gasolina ou óleo diesel, o enxofre também é queimado, originando um gás poluente chamado dióxido de enxofre. Durante a queima dos combustíveis nos motores dos veículos, formam-se também outros gases, chamados de óxido de nitrogênio. Esses gases, em maior quantidade nas grandes cidades, ficam espalhados no ar e podem ser transportados pelo vento a grandes distâncias. A presença desses gases no ar pode provocar irritação nos olhos, nariz, garganta e pulmões e agravar doenças respiratórias. Quando esses gases se combinam com os vapores de água presentes na atmosfera, originam ácidos que retornam para a superfície da Terra durante as chuvas. Essas chuvas são denominadas chuvas ácidas. As chuvas ácidas podem causar danos às florestas, prejudicar a agricultura e deixar mais ácida a água de rios, lagos e represas, tornando-a imprópria para a sobrevivência de algumas espécies. Além disso, ela pode corroer estruturas metálicas e monumentos. Ozônio. O ozônio não é emitido diretamente de uma fonte. Ele é um poluente que se forma de outros gases poluentes presentes na atmosfera e é altamente reativo na troposfera. A poluição por ozônio pode agravar os sintomas de asma e de deficiência respiratória, bem como de outras doenças pulmonares e cardiovasculares. Um longo tempo de exposição pode ocasionar redução na capacidade pulmonar, desenvolvimento de asma e redução na expectativa de vida. Este é um pensamento de inúmeros pesquisadores de todo o mundo. Os pesquisadores são unânimes em afirmar que a qualidade do ar pode ser melhorada com menos carros nas ruas, pois a liberação do óxido de nitrogênio da queima dos combustíveis é responsável também pela formação do óxido poluente na troposfera. Além disso, uma melhoria significativa na rede de transportes públicos e o foco em transportes não motorizados ou que não emitem poluentes, como a ciclovia e o metrô, auxiliariam na diminuição da poluição atmosférica. A camada de ozônio. O gás ozônio é produzido nas altas camadas da atmosfera, pela ação dos raios solares sobre o gás oxigênio. Tem a importante função de filtrar os raios ultravioletas provenientes do Sol, permitindo a passagem de apenas 7% desses raios, aproximadamente. Sem a camada de ozônio, não existiria vida na Terra, pelo menos como nós a conhecemos atualmente. Alguns produtos, denominados genericamente CFCs, foram muito usados até o fim da década de 1980 e meados dos anos 1990, na fabricação de aerosóis, nos equipamentos de refrigeração e de plásticos,
e na expansão de espumas. Estudos científicos, porém, apontaram para o fato de que esses produtos afetavam a camada de ozônio. A partir de 1987, diversos países assinaram o Protocolo de Montreal, um compromisso para a redução gradual até a eliminação do uso desses produtos. Entretanto, alguns gases propostos como alternativas ao CFCs, como o HCFC, o HFC e o PFC, embora afetem menos a camada de ozônio, estão entre os gases geradores do efeito estufa. Portanto, faz-se necessário investir em novas tecnologias e aumentar o incentivo do uso dos transportes coletivos ou alternativos. A diminuição cada vez mais intensa da camada de ozônio e o aumento do efeito estufa são apontados, atualmente, como indícios do aquecimento global. Este último, por sua vez, produz efeitos arrasadores, como a maior frequência das tempestades e dos maremotos, o degelo das camadas polares, a elevação do nível dos oceanos, a mudança no clima que afeta as plantações e potencializa a seca em determinadas regiões e etc. As mudanças na camada de ozônio e o agravamento do efeito estufa estão associados às alterações ocasionadas pelo alto índice de poluentes lançados na atmosfera. À medida que a população e o consumo crescem, cresce também a produção industrial, que vem acompanhada de impactos severos sobre a qualidade do ar que respiramos. O que nós e os nossos governantes podemos fazer para minimizar esses efeitos? Vejamos algumas atitudes que podem melhorar a nossa qualidade de vida e a dos nossos descendentes. Diminuir o desmatamento, evitar e fiscalizar as ocorrências de queimadas, uma vez que essa prática aumenta a emissão de CO2 na atmosfera. Promover o reflorestamento, plantar uma árvore, ampliar e incentivar o uso de meios de transportes coletivos ou que não causem poluição, como a bicicleta ou veículos elétricos, incentivar os programas relacionados ao compartilhamento de caronas, utilizar fontes de energia limpa, o que irá contribuir para a diminuição da poluição do ar, promover a instalação nas indústrias de equipamentos como filtros para reter os gases nocivos, bem como fiscalizar e monitorar essas fontes poluidoras. Monitorar a qualidade do ar. Essas são algumas ações que nós, nossos governantes, podemos tomar para diminuir a poluição atmosférica. Todas essas atitudes fazem com que haja menos liberação de gases poluentes na atmosfera, mas com certeza você poderá sugerir mais algumas. Bom, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma. Beijos, até a próxima aula.